Hoje a reflexão tem como título, e você que gosta de anotar, anote aí. É um título Achados e Perdidos. É o título da nossa reflexão hoje. Achados e Perdidos. Não sei se você já teve alguma experiência de estar em algum evento, estar em algum lugar, aí você, caramba, perdi o óculos, perdi a chave, perdi o celular, perdi um relógio. Aí não se desespere, porque existe lá o setor do achados e perdidos, não é isso? Alguém já teve essa experiência? O ruim é quando não encontra, mas é tão bom quando você vai lá no achados e perdidos e você encontra o que você perdeu, não é verdade? Ah lá, deixa eu ver aqui o pessoal falando, ó. Já teve, Andréia? É. Uma vez eu tava em um evento e aí meu amigo perdeu o celular, ele desesperado, a gente ligando e ninguém encontrava, ninguém atendia. Eu falei, vamos lá no achado e perdido. Chegou lá, tava lá bonitinho o celular dele. Eu falei, glória a Deus. Não é bom ter um ponto onde você sabe que é possível que aquilo que você perdeu vai ser encontrado ali, não é verdade? Isso aí, geralmente os achados e perdidos salvam a gente do desespero. E é tão bom essa sensação, né, de conseguir encontrar. Se a gente sente isso com um objeto, e sentimos mesmo, porque, poxa vida, você imagina a sensação quando a graça de Deus, a graça do Pai, ela nos encontra e ela nos encontrou. É uma sensação mil vezes melhor do que a sensação de um achados e perdidos. Glória a Deus por isso. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E eu quero ler com vocês Lucas, capítulo 15, do verso 1 ao 32. Nós vamos ler hoje três parábolas que nessa parte do verso de Lucas, Jesus faz e traz três parábolas. E eu aqui já estou iniciando o nosso calendário de mensagens que vai nortear a IBAB agora nesses meses, que é o Histórias que Contam a Nossa História, Novo Testamento. E eu quero começar aqui com Lucas, capítulo 15, do verso 1 ao 32. Amém? Lucas, capítulo 15, do verso 1 ao 32. Eu vou ler tudo, tá bom, pessoal? Vou ler do 1 ao 32 e depois a gente faz as considerações, tá certo? Olha só o que diz. Lucas 15, verso 1. Pai amado, conduza-nos, Pai, nesse momento, que o teu Espírito Santo ilumine nossa mente para compreender a tua palavra, para não só compreender, mas acessar aquilo que a gente precisa viver no chão da vida. E que ao término deste encontro a gente possa sair mais parecidos com o Senhor, porque é isso que importa, Jesus. Amém e amém. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. Estavam murmurando, né, os fariseus, olhando torto. Então, diante disso, veja, respondendo essa murmuração, essa crítica dos fariseus e os mestres da lei, Jesus conta esta parábola. Olha que interessante, porque Jesus conta uma parábola justamente para responder à crítica dos fariseus. Ele começa: Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo, vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. E ao chegar em casa, reúne seus amigos e vizinhos, dizendo: Ó, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Olha aí a sensação do achados e perdidos, hein? Quando você encontra o teu celular que você perdeu no achados e perdido, você abraça o amigo que está com você, você celebra. Imagina aqui um pastor com uma ovelha. Imagina a nossa alma com Jesus. E aí ele diz: E eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que
por 99 justos que não precisam arrepender-se. Aí no verso outro ele conta uma outra parábola. A primeira foi da ovelha perdida. Agora ele conta a seguinte: e qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, uma moeda, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas para celebrar. Alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí, não obstante, além de contar a parábola da ovelha, da dracma perdida, ele vem com a parábola que a gente conhece, né, como a parábola do filho pródigo, que talvez merecia esse nome, talvez poderia ser outro, mas tudo bem. Ele conta o seguinte, terceira parábola, olha só, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo pegou tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá gastou tudo, desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome. Aí a ficha caiu e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Verso 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens, com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Olha a situação que esse rapaz chegou, hein? Aí caindo em si, ele disse: Poxa, peraí, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi. Aí ele ensaia, né, um discurso: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me pelo menos como um dos teus empregados. Aí ele ensaiou, tá? Anotou lá e levantou e foi. Voltou para o seu pai. Estando ainda longe, olha que lindo isso. Eu imagino o pai olhando do portão, do cair da tarde, naquela melancolia do crepúsculo. Mais um dia sem meu filho. Ele vê aquela cabecinha chegando. Olha o que o pai faz. Quando ele vê que é o filho chegando, o pai, mesmo longe, o vendo, vem cheio de compaixão. Verso 20. Corre para o seu filho, o abraça e o beija. Que cena linda! O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí o verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa! Bora, é dia de churrasco. Tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel em seu dedo, calcem os seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no e vamos fazer uma festa para comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar. É festa, som alto, música, churrasco. Verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava lá no campo, trabalhando. Quando ele se aproximou da casa, ouviu aquela música e dança e, opa, o que está acontecendo? Chamou um dos servos e perguntou, o que é isso? Verso 27. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou lá o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: Olha, acho que estava engasgado, né? Aí ele soltou. Todos esses anos eu trabalho aqui como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito
para eu festejar com meus amigos. Interessante, né? Pro outro lá, um novilho gordo. Ele fala, nem um cabrito magrinho, nem isso você me deu. Mas quando esse seu filho aí, olha só, esse seu filho, nem é irmão, né? Esse seu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, você mata um novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você tá sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e de nos alegrar, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Amém? Jesus aqui, ele conta três parábolas. E é interessante porque o pano de fundo dessas parábolas você pode sublinhar. É o verso um e verso 2. É quando os fariseus eles questionam e criticam Jesus. Ó, este homem recebe pecadores e come como eles. Foi isso. Este homem recebe pecadores e come com eles. Os fariseus e os mestres da lei. Percebe que uma crítica deles rendeu uma resposta de três parábolas de Jesus. E por que isso? Percebe aqui que há uma arquitetura do texto. Jesus conta primeiro a parábola da ovelha perdida, depois da moeda perdida e de dois filhos. Dois filhos. Lucas 15 é um bloco muito interessante, porque essas parábolas elas estão entrelaçadas à resposta que Jesus dá aos fariseus e aos doutores da lei. E aqui é importante, por exemplo, vamos analisar aqui a primeira parábola. O que ela tem de característica? A parábola da ovelha perdida. O que a gente pode aqui enxergar? Nela a gente enxerga uma ovelha perdida fora do aprisco, não é isso? A ovelha está fora do aprisco. Ela se perdeu geograficamente. Ela, ela sabe que está perdida. Ela perdeu do rebanho. Ela não volta sozinha. Alguém precisa buscá-la. Diz lá que o pastor vai lá, deixa as 99 quietinhas e busca essa perdida. Nessa parábola da ovelha perdida, anote aí, nós temos os perdidos fora, ok? Perdeu fora. E aí é uma outra dinâmica. Quem perdeu, se perdeu fora, aquele que quer encontrar tem que buscar. O perdido fora sabe que está longe e precisa ser buscado. Amém? Guarde isso. A ovelha perdida são os perdidos fora. Aí Jesus, em sua sabedoria, ele vai costurando o raciocínio. Aí ele conta uma segunda parábola, a da dracma perdida. Hoje quase ninguém usa moeda, né? Eu tenho aqui umas moedinhas que, enfim, quase ninguém usa. Mas você sabe, quando você perde alguma coisa em casa, é complicado, né, pessoal? Aqui em casa, às vezes, a Lê, a minha esposa, vai botar o brinco, aí só escuta o barulho. Plim, plim, plim. O que que foi? Caiu a tarraxa. Aí eu falo, peraí, eu sei onde caiu. Acabou, tu não acha mais. Sumiu. Não acha. É o fenômeno da tarraxa perdida, né? Quem é a mulherada aí sabe disso, não é verdade? Olha lá, não é, Thalita? Outra coisa aqui em casa que some, a gente tem dois gatos, né? O Frodo e o Sam. A gente tem uns ratinhos de pelúcia, joga pra eles. Aí eles pegam um ratinho, some. Não sei onde eles enfiam esses ratinhos. Às vezes tá debaixo da geladeira, debaixo da cama, mas some. É o mistério dos ratos perdidos. Porque, olha só que interessante, porque é paradoxal. A gente pensa, poxa, perdido fora, mas também tem uma categoria de perdido, que é o perdido dentro. A parábola da dracma perdida fala sobre isso. Jesus aqui, ele muda o tom, porque a moeda, a dracma, está dentro de casa, mas ela continua perdida, igualmente a ovelha. Olha só.
Tá em casa, tá no ambiente certo, vai vendo, mas tá fora de circulação, perdeu. Porque nem sempre, pessoal, estar na casa, veja, estar na casa não significa estar no propósito. Quer dizer nada. O perdido nessa categoria dentro, ele é silencioso, ele não faz escândalo. A ovelha perdida, ela tá lá gritando, amarrada, agoniada. Mas o perdido dentro, por isso que a mulher tem que varrer, tem que vasculhar, é difícil encontrar. Porque o perdido dentro não sabe que está longe. Olha que louco isso. É paradoxal, não é? O perdido dentro não sabe que está longe e tampouco sabe que precisa o quê? Ser iluminado. A ovelha perdida da primeira parábola, ela precisa ser encontrada, então é uma busca. Mas ela precisa ser resgatada. Mas a dracma perdida não necessariamente é uma busca, resgate, porque ela está dentro. Ela precisa de iluminação. Guardou isso aí? Então, ovelha perdida, perdido, fora. Dracma perdida, perdido, dentro. Aí Jesus conta uma terceira parábola, a dos dois filhos. Os dois filhos de Francisco. Talvez o nome do pai seja Francisco, né? É, os dois filhos de Francisco. E essa terceira parábola, ela é uma resposta, veja, crítica, é um- uma pá de cal à crítica dos fariseus e mestres da lei. Lembram qual foi a crítica? Lembra qual foi a crítica deles? Ai, esse Jesus, ele come e se assenta com pecadores. Porque aqui, olha que interessante, gente. Jesus, nessa parábola, ele junta as duas categorias de perdidos na mesma família. Ele apresenta um filho perdido fora e ele apresenta um filho perdido dentro. O filho perdido fora é a ovelha. O filho perdido dentro é a dracma. O filho perdido fora é o mais novo que pediu a herança e foi viver no mundo, se perdeu fora. Mas havia um filho que estava ali dentro o tempo todo, mas que também estava perdido. E eu quero analisar com vocês justamente isso. Eu quero agora colocar com vocês esse olhar nessa parábola, beleza? Achados e perdidos, os perdidos fora e perdidos dentro. Faz sentido? Amém? Vamos lá? Vamos, vamos analisar? Porque é muito interessante. Antes de mais nada, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: qual o contexto aqui da parábola do pai e dos dois filhos? É, naquela cultura, né, naquela cultura do primeiro século do Oriente Médio, era uma cultura muito forte de honra e vergonha. E a identidade, ela vinha muito o quê? Da família, do clã, o senso de pertencimento, isso tinha uma reputação pública. Então, assim, quando o filho mais novo, veja, ele pede o pai, ainda vivo, a herança, gente, ele não está pedindo dinheiro. Não, é muito mais profundo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: oh, para mim o Senhor morreu. Porque como é que um filho recebe a herança do pai? É depois que o pai morre. Cara, isso é uma ruptura pública de honra. Ele mata o pai em vida. Ele mata o pai em vida. Entende? E aqui, o pai, ele poderia muito bem expulsar o filho, bater nele, mas, cara, ele pensa bem e fala: tá bom, você quer? Então toma. Toma aí a tua parte na herança, porque você me matou em vida. Todos os elementos aqui dessa parábola e Baby Online, ela servem para apontar e nortear para a gente o comportamento do filho mais velho, aquele que está dentro. Porque lembre-se, Jesus está contando isso para responder uma crítica dos fariseus e mestres da lei. O foco aqui não é o filho pródigo que vende tudo.
O foco aqui é o filho mais velho que fica e não quer se alegrar com a volta do filho pródigo. Porque se na primeira parábola Jesus fala da ovelha perdida, o perdido de fora, como falei, na segunda ele fala da dracma, que é o perdido dentro, aqui na terceira ele está juntando os dois. O filho mais novo, como falei, é a ovelha perdida, perdido fora. O filho mais velho é a dracma perdida, perdido dentro. E aí olha que interessante, porque a gente pode encontrar nessas duas categorizações de perdidos, ok? Perdido fora e perdido dentro. Uma jornada que, hora e outra, a gente pode passar por ela ou perceber alguns irmãos passando por ela. E eu quero analisar com vocês essa jornada da perdição. Olha isso. A jornada da perdição. Tanto dos que se perdem fora, quanto dos que se perdem dentro. Isso aí, irmã Elizabeth, ela já pegou ali. O filho perdido dentro é o próprio fariseu. Já deu spoiler aí. Mas fica aí com a gente até o final. Porque olha só, lendo aqui a jornada. Vamos fazer primeiro a jornada da perdição do filho perdido fora? Vamos dar o nome disso? Jornada da rebeldia? Porque ele se rebelou, não é verdade? Foi rebeldia. Ele se rebelou. Total, né? Então, vamos imaginar isso. A primeira coisa que acontece é que ele pede ao pai a parte dele antes do pai morrer. E o primeiro fenômeno aqui dessa jornada da perdição, da rebeldia, ela sempre começa, pessoal, anotem aí, com uma insatisfação silenciosa. Nada é de repente, gente. Porque antes de sair fisicamente, aquele filho, ele saiu afetivamente. Ninguém acorda desejando, hoje estou com uma vontade de comer comida de porco. Não, ninguém acorda assim. Primeiro vem um cansaço, a insatisfação, só que não bota pra fora, o orgulho não deixa externalizar. O tédio vem, a irritação, sensação de estar sendo limitado, comparação com o que parece livre. Nossa, tava vendo aqui, tô aqui na casa do meu pai, mas seria tão bom estar ali no outro lado do campo, curtindo a vida. A rebeldia, ela sempre começa com um discurso interno assim: eu mereço mais, eu quero mais. E aí a pessoa ela não percebe que isso vai corroendo. É uma insatisfação silenciosa que leva para o segundo ponto, que eu diria é uma autonomia sedutora, sabe? Porque o filho pega a parte do dinheiro lá dele e ele vai para um país distante. Vou viver minha vida. E sabe, Bible Online, já reparou que geralmente a gente associa distância com liberdade? Quem nunca. Tô cansado, vou pegar um ônibus e vou fugir. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu tô. Já deu, vou pegar um ônibus, só uma passagem só de ida e vou. Porque é uma autonomia sedutora. E sabe, liberdade não é fazer tudo o que você deseja. Isso não é liberdade. A gente tem até uma mensagem aqui, tá lá no YouTube, né? Depois você pode assistir o que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Porque quem faz tudo o que deseja faz o que é irresponsável. A pessoa acaba sendo. Ela é uma responsável e escrava do próprio egoísmo. Liberdade é você saber dizer não pro que é errado, sabendo que isso faz mal pro outro e pra você. Então, liberdade não é fazer o que deseja. Sabe aquela síndrome de Jonas? Vou pegar aqui um barco e eu vou embora. Não vou nada pra Tarsis. Vou para Nínive. Ou melhor, eu não vou para Nínive, vou para Tarsis. Eu quero fazer algo melhor. Porque veja, aí toma decisão sem conselho, age num rompante, rompe vínculos importantes de pessoas que te amam e você ama. Quer viver sem prestar conta, sou dono de ninguém. Não, veja, não é isso. O que a gente chama de independência, aqui esse filho, ele mostra que na verdade é um afastamento, sabe? A pessoa tá fugindo, na verdade, é dela mesma. E olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Fugir de si mesmo é a coisa mais paradoxal do mundo.
Porque veja, não importa para onde você vá, você sempre vai se encontrar perdido. Porque não tem como você fugir de você mesmo. Não tem como. Jonas tentou fugir. Olha o final, o que que deu. Não tem como. É uma coisa que só engana a gente. Então veja, aquele filho, ele começa a sua jornada da rebeldia com uma insatisfação silenciosa, depois com uma autonomia sedutora que é enganosa, e isso geralmente a gente sente. Isso aqui é papo pra gente grande, eu sei disso. E depois, veja, quando ele vive de fato o que ele queria viver. Ah, tô longe do meu pai, tô vivendo agora, tô empreendendo aqui, tô trabalhando numa cidade cuidando de porcos, tô aqui. Ele começou a passar necessidade. O dinheiro acabou. Aí sabe o que aconteceu quando o dinheiro acaba? Os amigos também. A fome apareceu. A rebeldia nunca termina onde começou, gente. Nunca termina onde começou. Nunca termina onde começou. Aí a gente busca relacionamentos superficiais, ah, perde a direção. Aquele filho, no caso, foi lá trabalhar para um senhor que ele nem conhecia, foi trabalhar cuidando de porco. Para um judeu, isso era inconcebível. Desejar comer ainda a comida do porco. Meu Deus, se o judeu não pode comer a carne do porco, imagina comer a comida do porco. Olha a hipérbole disso que Jesus traz. Aquele homem sente um vazio mesmo com prazer, porque ele sentiu todo o prazer da vida que ele achou que era liberdade, aí agora veio o vazio. Queria liberdade, mas encontrou uma servidão, porque ele sempre foi escravo do seu próprio ego. E, gente, cuidado, porque quando a gente sai buscando autoafirmação, a gente sempre termina servindo aquilo que a gente desprezava. É isso que esse filho mais novo me mostra nessa jornada da rebeldia. Só que aí, graças a Deus, a Bíblia fala que caindo em si, ele lembra da casa do pai. Aqui começa o milagre, Baby Online. Veja, porque não necessariamente não foi o pai que o encontrou primeiro, foi ele que se encontrou. Já diz um ditado, né, que cair em si é a queda que te levanta para a vida. Cair em si é a queda, a única queda boa que te coloca de volta para a vida. Eu sou da época do cair a ficha, sabe, no orelhão que você tinha que botar ficha. Aqui deve ter gente da geração Z que não vai saber a referência, mas tem gente aqui que é millennial, geração X, vai se ligar. Caiu a ficha, foi o que aconteceu para ele. Caiu a ficha. Cara, o que eu tô fazendo? Aí a pessoa para de se justificar, entendeu? Ela para de ficar se justificando. Ela reconhece que o problema não é todo mundo, o problema é ela. E fala: Eu errei. Eu errei, Senhor. Porque arrependimento, pessoal, não nasce do medo, nasce da luz. É uma consciência iluminada pelo Espírito Santo que faz a gente despertar e falar: peraí, eu não mereço isso. Para tudo. Lucidez. Então percebe que nessa jornada da rebeldia que começa lá com uma insatisfação silenciosa, passa pela autonomia sedutora, vem a desintegração, porque ele rompe com tudo, mas aí lá no fundo do poço, desculpa, aqui lá no chiqueiro, o chiqueiro aqui está para o que o ventre da baleia está para Jonas. É o lugar mais infinito e mínimo possível que alguém pode chegar e que de repente a ficha cai. Há uma conscientização. Aí ele se coloca à disposição para retornar, ainda que imperfeitamente. Porque, se você reparar, ele começa a ensaiar um discurso. Caramba, vou chegar lá, eu vou falar, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele faz um discurso. Por quê? Porque a lógica dele ainda é uma lógica de mérito. Ele pensa ainda em mérito. Ele quer negociar a posição dele. Isso é coisa nossa de ser humano. A gente, por exemplo, volta para Deus tentando pagar uma dívida, sabe? Ah, Senhor, vou voltar porque sabe como é que é. Mas eu acho lindo porque uma das coisas mais lindas dessa parábola é quando o pai interrompe o discurso. Todo
o discurso do filho é interrompido pelo abraço do pai. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, a graça, ela sempre nos abraça. Eu sei que a gente vem com justificativa, a gente vem com desculpas, mas Deus não está nem aí para as nossas justificativas, porque Ele é um Pai gracioso. A graça nos abraça. A graça não negocia, a graça restaura a identidade. E é isso que acontece com esse filho mais novo. Todo o discurso dele cai por terra com um abraço silencioso do Pai. Nada mais eloquente do que o silêncio da graça que nos abraça. Ela silencia toda a nossa oratória de mérito que a gente inventa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amém? Por outro lado, agora eu quero trazer um olhar, para a gente terminar, para o filho mais velho. Porque o filho mais novo nos mostrou uma jornada da rebeldia, mas o filho mais velho mostra aquilo que eu posso chamar aqui hoje para a gente de a jornada da justiça própria. Achados e perdido. Um filho estava perdido e foi achado pela graça. É a ovelha perdida. Só que esse filho mais velho aqui, ele está perdido em casa. E olha que paradoxal. Por que ele está perdido? Justamente por ele se achar. Pegou o trocadilho? A pessoa se acha. Ah, eu sou o melhor. Por se achar, tá perdido. Por se achar, tá perdido. É simples assim. Os fariseus e os doutores da lei se achavam, estavam perdidos. E os perdidos não se achavam e foram achados. Pegou, irmã Cleusa? É isso. Por se achar o bam bam bam, estavam perdidos. É isso. Aí olha como é que funciona essa jornada da justiça própria. Ela é sutil, gente. Porque ela vem, anotem aí, ela começa com uma obediência de fachada. Aquele filho mais velho, ele joga na cara do pai. Há tanto tempo de sirvo. Tô aqui como um escravo para você. Olha o que ele fala pro pai, cara. Porque o achado, o que se acha, né, o alecrim dourado que tá perdido, ele usa isso, tá presente, cumpre o dever, faz o que é esperado. Tá ali, ó, bonitinho. Checklist lindo. Frequenta, trabalha, serve, cumpre a agenda, tudo direitinho. Tudo parece certo, mas ele faz do serviço é um serviço sem afeto, porque vira contrato. Cara, essa lógica é muito perigosa, porque a gente pode usar isso não só na igreja, a gente pode usar isso em nossos relacionamentos. É uma contabilidade moral. Nunca transgredir, porque ele transforma a relação dele em planilha, em performance, em gestão de performance. A obediência vira moeda de troca. Fariseus e doutores da lei. Aí tá sempre se comparando com o outro, tem incômodo, torce o nariz, faz cara de nojinho com quem recebe graça, porque ele acha que só ele merece a graça, porque ele se acha e por se achar tá perdido. Sempre tem necessidade de reconhecimento. Ah, não falou meu nome lá, poxa, poxa, gente, aquele cara parece-me que ele não amava o pai, porque ele cobra o pai. Ele cobra o pai. Contabilidade moral. Aí ele mostra, e o coração revela, né, pessoal? O coração revela. O que a gente fala revela o que está dentro do coração. Porque na hora que ele vai jogar na cara do pai, ele fala assim: Ah, esse teu filho aí estava perdido. Olha só, ele nem chama de irmão. Esse teu filho. Porque toda justiça própria sempre gera distanciamento relacional. Você não trata, não é a relação eu e tu. Sou eu e isso. Isso aí, ó, esse é teu filho. É isso.
É a síndrome do filho mais velho, é a dracma perdida. Aí vem, sabe o que, pessoal? As críticas disfarçadas de zelo. Sabe, você conhece isso? É, é uma amargura silenciosa que vai corroendo a alma, incapaz de celebrar a restauração de alguém. Ela tem facilidade de chorar com os que choram, porque se o outro tá chorando é porque o outro tá, né, na lama. Mas tem dificuldade de se alegrar com os que se alegram. Porque às vezes a alegria do outro não necessariamente é a alegria dele. Não no sentido de a alegria dele me causar tristeza, mas é porque ele quer também ser o centro das atenções. Isso aí, Nina, é a arrogância da santidade. Então veja, nós temos que tomar muito cuidado, tá? Porque sim, ora nós podemos estar perdido fora, mas é muito mais fácil perder dentro. E a gente nem percebe. Principalmente aqueles que estavam perdidos fora, foram resgatados e agora, por não vigiar, se perde dentro. Aí, o pai, ele sai novamente. O que ele faz? O mesmo pai que vai ao encontro do filho perdido para restaurar a rebeldia, ele agora sai ao encontro do filho orgulhoso para confrontar o orgulho. Eu acho lindo isso, porque esse pai é o nosso Deus, é o amor de Deus. Enquanto o filho mais velho revela ali o que estava guardado, ele não queria o pai, ele queria o controle, né? Enquanto ali ele estava silenciosamente querendo controlar tudo, porque é isso, essa religiosidade ruim, ela é silenciosa, gente. Porque ela é travestida de performance. É mais fácil ver uma ovelha perdida fora do que encontrar uma dracma perdida dentro. Vide meu desafio aqui de encontrar as tarraxas do brinco da Alê. Não tem como. Pegaram? Porque a rebeldia, ela sempre grita, mas a religiosidade falsa e ruim é silenciosa. Amém, Babi Online? Faz sentido até aqui? Está, tá claro? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, perceba então, para a gente aqui envelopar tudo isso, ó, o filho mais velho então representa justamente, cadê a irmã Elizabeth que deu o spoiler aí? É isso aí, irmã Elizabeth, os fariseus, aqui nessa parábola. Jesus, e é lindo porque a arte de Jesus de contar histórias e a pessoa que está ouvindo se identificar nelas faz a pessoa cair a ficha, né? Aí imagina o fariseu ouvindo, caramba, espero eu, né? Eu sou o filho mais velho. Eu vivo essa religiosidade meritocrática. Caramba, eu vivo nessa lógica do desempenho espiritual. Porque as falas do filho mais velho, há tanto tempo eu te sirvo, nunca transgredi um mandamento, esse teu filho, é exatamente o que os fariseus viviam. Aí vem a ironia, porque olha só, os fariseus lá no começo acusavam Jesus de receber pecadores e comer com eles. Aí Jesus conta uma parábola que o pai faz exatamente isso, recebe o filho mais novo que se perdeu e faz um banquete. Tipo, precisa desenhar, fariseus? Não precisa, né? Jesus está falando, não precisa desenhar. Jesus está dizendo, na verdade, vocês, fariseus, doutores da lei, vocês estão criticando o amor que transborda do coração do Pai. É isso que incomoda vocês. E é isso, gente. No fim das contas, é o amor de Deus que incomoda. E é lindo porque o perdido fora, a ovelha perdida, o filho mais novo, ou de repente eu e você, no momento de começar a rebeldia, ele grita: Eu quero minha vida longe do pai. Ele vive uma. Ele dá um grito de independência, né? Mas o perdido dentro, ele diz: Eu quero minha recompensa do pai. Ou seja, um rejeita a presença, quero minha vida longe. O outro acaba instrumentalizando a presença. No fim, os dois reduzem o pai a meio. Cuidado, Deus não é meio. Eu não posso usar Deus. Não posso usar do amor. Ninguém é meio.
A Bíblia fala, Paulo, ó, sujeitai-vos uns aos outros. O que é sujeitar? É tratar o outro como sujeito, um ser, e não um objeto. Nem Deus, nem o outro é meio, é fim. E os dois ali reduzem o pai a meio. Um para ter a grana e viver a liberdade, o outro para ter a recompensa, para ter o controle. Só que é lindo porque a rebeldia, ela sai de casa, né? Mas a religiosidade ruim, ela fica. A rebeldia é a ovelha que sai, se machuca, tem que ser buscada. A religiosidade falsa e ruim é a dracma perdida que precisa de iluminação. A gente tem que estar sempre varrendo, porque ela é astuta, gente. É ligeira. E aí no fim, o perdido fora, e você percebe que a parábola diz, né? O filho, ele cai em si, se arrepende, reconhece o erro e volta. Mas o perdido dentro se acha melhor do que os outros. Pelo visto, não reconheceu o erro, pelo menos a parábola não diz, e parece que fica do mesmo jeito. Se o perdido fora precisa de arrependimento, o dentro estava precisando não só de arrependimento, mas de uma revelação. Enquanto um volta para casa, o outro precisa descobrir que nunca entrou em casa, mesmo estando dentro. E para ambas as categorias de perdidos, seja os dentro e o fora, há um pai que nos acha e que vai ao nosso encontro. Essa é a graça da graça. Esse é o amor, a graça que nos abraça. Amém? E para a gente fazer aqui o nosso resumão da ópera, né? Você percebe que nas três parábolas há essa progressão. Na primeira, o pastor vai atrás. Na segunda, a mulher acende a luz. Na terceira, o pai sai. São as ações. Ele sai para o rebelde, sai para o religioso, porque o pai sempre se move em nossa direção. E aqui, meu irmão, não quer dizer, a ovelha perdida fora é melhor do que a ovelha perdida dentro. Não, tudo é perdido. Por isso que precisamos de um achados e perdidos. E qual é o lugar de, assim como lá, quando a gente está no evento, perde alguma coisa, vai lá no achados e perdidos e sabe o que vai encontrar? Que lugar é esse, se não na mesa e no colo, no abraço de Jesus, do amor do Pai? Ali é o nosso achados e perdidos. Seja você o perdido fora ou o perdido dentro. Eu preciso fazer uso desse pai que vem ao encontro. O pai que se move nas duas direções. E talvez aqui entre nós agora, veja, eu não sei, pode ser que você se identificou com quem saiu, mas que percebe, pô, peraí, a minha consciência está voltando. E o pai continua te esperando no portão, meu irmão e minha irmã. Ele nunca nos desampara, é isso. E pode ser que talvez você aqui agora seja alguém que tá dentro, mas tá percebendo, pô, peraí, eu tô dentro, mas na verdade eu tô perdido. E Deus está trazendo para você luz, tá trazendo restauração, tá trazendo amadurecimento. Você talvez até trabalha na casa, mas não celebra na casa, sabe? Você obedece, mas não desfruta. Leva essa lógica pro casamento, leva essa lógica pro trabalho. Eu tô aqui, eu cumpro minhas obrigações, tá? Mas a celebração, a vida, porque isso também é distância, gente. Quer ver? Olha um exemplo prático disso. Vou usar aqui um exemplo até forte. Casamento. Meu casamento está em crise. Por quê? Porque meu marido ou minha mulher saiu de casa, me traiu, ovelha perdida, fora. É claro, tá claro. Mas não, eu tô em crise porque tá tudo, a gente tá dentro, ninguém traiu o outro conjugalmente, mas não há afeto, não há troca, não há olhar, não há respeito, não há conversa, não há diálogo. Opa, dracma perdida. Tá perdido dentro e precisa de luz. É um exemplo em que você pode pegar e colocar em várias áreas da sua vida, no seu trabalho, na sua relação em comunidade. Porque aqui, meu irmão, não importa. Ambos os perdidos estão distantes, sejam fora ou sejam dentro, entende?
E é interessante porque o texto, ele não termina. Quando chegar na eternidade, eu vou perguntar, Jesus, naquela história da parábola lá, e o filho pródigo lá, beleza, ele entrou, e o mais velho, depois ficou de boa, participou do churrasco? Não sei. O texto não fala nada. Ele deixa. Sabe por quê? Porque Jesus aqui está olhando para quem murmura, para os fariseus e os escribas, doutores da lei. E agora esse texto toca a nossa história olhando para nós hoje. No fim das contas, o centro não é o filho que volta, nem o filho que reclama, ok? Sabe o que que é? É o pai que sai. O que importa aqui é o pai que sai. Ele sai antes do pedido terminar, ele vai ao encontro, gente. Esse é o ponto. Antes do outro se explicar, antes do outro se justificar, ele vai. O pai corre. E o pai corre. Lembra que eu falei que naquele contexto cultural a honra da família, do pertencimento era uma coisa muito. Porque quando aqueles homens estão ouvindo essa história, falam: caramba, o pai saiu e abraçou o filho moribundo, maltrapilho. Ele assumiu publicamente a vergonha do filho. O pai se expôs. O pai se vulnerabilizou. E não foi isso que Jesus fez com a gente? Não foi isso que na cruz Jesus veio ao nosso encontro e assumiu os nossos BOs? Ele assumiu. A cruz é o pai correndo em nossa direção, gente. É o amor do pai correndo em nossa direção. A cruz. Tava lá, a vergonha era minha, era sua. Mas isso vira cicatriz nele. Glória a Deus por isso. Graça é isso, gente. É Deus tomando sobre si o que era seu, o que era meu, e nos devolvendo para a vida. Então, em nome de Jesus, se você está longe, e você que está aqui ou nos ouvindo aí na gravação do YouTube, se você está longe por rebeldia, há um caminho de volta. Se você está longe pela religiosidade, também tem um caminho de volta, meu irmão e minha irmã. O Pai não fechou a porta. A pergunta não é se o Pai recebe ou se o Pai sai. A pergunta é: quem vai entrar? E aí? Quem vai entrar? Amém? Amém? Glória a Deus. Que bom. Senhor, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra, Pai, e que ela gere vida em nós, que ela gere reverberações em nossos corações, no chão da vida, por onde a gente passar, e que em nenhum momento da vida a gente venha ficar com a mente, o coração calcificado a ponto de estar insensível ao transbordamento do teu amor, Pai. Sempre há lugar na casa, o Pai sempre sai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O Pai saiu. O Pai saiu, veio ao nosso encontro, seja para a ovelha perdida, seja para a dracma perdida, seja para aqueles que estão com o coração cheio de rebeldia, sejam para aqueles que estão com o coração cheio de altivez e orgulho da religiosidade performática. A graça é para todos, Pai. E obrigado porque nós sabemos onde é o nosso achados e perdidos. É no amor do Senhor. É o olhar para o portão onde o Senhor está, que é a cruz, e ali dizer que há um Pai que saiu ao meu encontro, derramando seu amor em seu Filho para nos acolher, nos recolher e nos devolver para a vida, para vivermos uma vida em abundância. Pai amado, toque os corações, Pai. Cure as feridas. Cure aqueles que estavam perdidos fora, mas ilumine aqueles que estão perdidos dentro, Pai. E nos dê sabedoria para a gente saber a hora em que, de repente, essa jornada, seja da rebeldia ou da justiça própria, começa a começar, para a gente interromper isso, Pai. Para que a gente possa viver no fluxo do Teu amor, do Senhor, Pai. Oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, Bible Online. Glória a Deus.